Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Pois bem, hoje estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu estou no capítulo 10 e falarei sobre a parábola do bom samaritano. Eu vou analisar biblicamente qual o intuito pelo qual Jesus ele conta uma parábola, e o título desta parábola é o bom samaritano. Vamos lá? Está aí, parábola do samaritano. Algumas bíblias traz bom samaritano, mas essa aqui traz somente aí a parábola do samaritano. É porque o homem morava na região da Samaria. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então vamos lá. Primeiro, um certo homem, Lucas não traz o nome deste homem. Um certo homem só. Diz que ele era um intérprete da lei. Ele usou aqui, Lucas, ele usa a palavra nomikos, esta palavrinha aqui, ó, nomikos. Nomikos vem de nomos, a palavra vem de nomos, que é lei, que pertence à lei, ou seja, alguém instruído na lei. Não necessariamente seria um rabino, um escriba, não sabemos, pelo menos não diz aqui se esse homem ele era alguém ali da cúpula judaica, vamos dizer assim, um rabino ou um escriba. Só diz que ele era um nomikos, ou seja, ele era alguém instruído na lei. Ele era a pessoa que interpretava a lei de Moisés. Então era uma pessoa profunda, era um profundo conhecedor da lei de Moisés. E ele se levantou aqui anisteme, erguer-se, com o intuito de pôr à prova. A palavra provar aí é ekpeirazo. Ekpeirazo é testar. Na verdade, ele não estava com dúvidas. Esta é a realidade. Ele não tinha dúvidas a respeito da vida eterna. Ele não tinha. Ele queria saber: o que farei para herdar a vida eterna? Ele sabia muito bem o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Mas ele estava fazendo essa pergunta para testar Jesus. Está aí o texto. Olha, no intuito, o pensamento dele é testar. E outra coisa, ekpeirazo também significa colocar à prova o caráter e o poder de Deus. A palavra ekpeirazo no grego. Ele queria testar, colocar a provar o caráter de Jesus. E o interessante é que ele chama Jesus de mestre. E mestre que é didascalos, professor. Que ele disse: que farei para herdar a vida eterna. Então Jesus lhe perguntou. Jesus não responde a pergunta dele. Na verdade, sim, Jesus respondeu, mas ele respondeu com uma outra pergunta. Na verdade é o seguinte: Jesus responde fazendo duas perguntas. Olha só, olha o 26. Que está escrito na lei? Uma pergunta. Como interpretas? Segunda pergunta. E aí ele responde:
A isto ele respondeu, ou seja, a essa pergunta ele respondeu a primeira, o que está escrito na lei. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele foi lá em Levítico e também lá em Deuteronômio 6:5, Levítico 19:18, que fala que, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Levítico 19:18. Deuteronômio 6:5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, está lá em Levítico e também em Deuteronômio. Aí, o mandamento do Senhor para amar a Deus e também amar o próximo. E aí, diante da resposta, e amar aí é agapau, o verbo agapau, é amar mesmo. É o amor, vamos dizer assim, esse amor sem receber nada em troca. É um amor de entrega. Alma aí é psirrê, com todas as minhas forças interiores, toda a alma de todas as tuas forças. Forças aí é habilidade, poder. E aí, então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Interessante é que ele responde: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Próximo no grego é plesion, que é vizinho, amigo, qualquer outra pessoa que esteja próxima a mim e necessita da minha ajuda, é meu próximo. E ele perguntou, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo, plesion? Jesus não responde, falando: o seu próximo é qualquer um que estiver perto de você, precisando da sua ajuda. Mas Jesus aí conta esta parábola. Então, o intuito da parábola é este: é de refrescar a mente desse homem instruído na lei quem era o próximo dele. Simples assim. Não tem outra interpretação esta parábola. Qualquer outra interpretação que alguém fizer desta parábola, ele estará correndo um sério risco de colocar as suas ideias para dentro do texto e alterando assim o texto sagrado. Veja bem, Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto, ou seja, quase morto. Casualmente, ou seja, acidentalmente, por acaso significa esta palavra. A palavra grega é sugikuria. Sugikuria é por acaso descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. E o sacerdote que é um camarada que provavelmente morava em Jerusalém. Por aquele caminho, por aquele mesmo caminho. E vendo, passou de largo. Interessante que essa palavra passou de largo aqui é a palavra grande, antipareromai. Antipareromai é passar pelo lado oposto de, ou seja, ele passou, quando ele viu aquele homem caído no caminho, ele passou do outro lado do caminho da estrada, ou seja, passar pelo lado oposto de alguém. Então, ele passou do outro lado. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo.
A mesma palavra, mesma. Não mudou aí. Ele tomou a mesma atitude que o sacerdote tomou, esse levita. Ele passou o lado oposto do caminho. E prossegue a parábola de Jesus. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou perto, olha só, passou perto. O outro passou de largo, ou seja, passou no lado oposto da estrada. Agora, o samaritano, quem que é um samaritano? Samareites é a palavra grega, um habitante da cidade de Samaria. Ou seja, este homem habitava na região da Samaria. Isso quer dizer que ele era um camarada que os judeus não conversavam com eles. Os judeus não dialogavam, não se misturavam com os samaritanos. Então, por isso tinha essa rivalidade aí. Então, certo samaritano que seguiu o seu caminho passou perto e, vendo-o, compadeceu dele. A palavra esplaquinizomai é movido pelas entranhas, é ter compaixão. Ele sentiu a dor daquele homem, movido pelo seu interior. Ele sentiu a dor ali daquele homem caído, todo ferido e semi-morto. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos. Pensar aqui não é de pensar, é atar. E chegando, atou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. Então ele chegou, cedeu o seu próprio animal, colocou aquele homem em cima do seu animal, atou as feridas, com certeza estava, a ferida aqui é trauma, ferida, machucado, a palavra grega é trauma, e é uma ferida, um machucado. Diz que ele quando a palavra pensou aí, é atar, é catadel, atar aí é passar uma faixa ali sobre os ferimentos. Ele aplica o óleo e o vinho, oinos. No dia seguinte, então ele leva para uma hospedaria. Hospedaria aí é uma pandorreion. Pandorreion é uma casa pública para a recepção de estranhos. No dia seguinte, tirou 2 denários, ou seja, o denário era o valor pago pelo dia de trabalho de um trabalhador braçal. Então, esse homem, ele tira 2 denários e o entregou ao hospedeiro, ou seja, o dono da hospedaria, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Então, provavelmente esse camarada estava indo de viagem, ele voltaria pelo mesmo caminho, e quando ele voltasse, ele saberia daquele homem ali se houve despesas a mais. E você, olha, fique tranquilo, se houver despesas a mais, quando eu voltar, eu te pago. Fique tranquilo. E aí Jesus faz uma pergunta. Jesus ele termina aí de contar esta história, essa parábola, porque parábola é uma história. Jesus criou essa história e contou para esse homem intérprete da lei. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Ele faz uma pergunta. Qual destes 3? Então é o seguinte, o foco da parábola aqui é: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Esta parábola não tem outro significado a não ser este aqui, que é o cerne dela.
quando Jesus faz esta pergunta do versículo 36 do capítulo 10. Qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Então o X da questão é esse aqui. Quem é meu próximo? Qual é o próximo? Eu já vi dezenas de interpretações desta parábola. Muitos dizem que o camarada saiu da igreja, foi para o mundo, que o sacerdote e o levita representam a lei, Jesus representa o bom samaritano, a hospedaria é a igreja, o denário, os 2 denários, o batismo e Santa Ceia, e assim vai. Não tem nada disso no texto. Isso são coisas da cabeça das pessoas. O que Jesus quis aqui, ao contar esta parábola, é trazer para a memória daquele intérprete da lei quem era o próximo dele. Na verdade, ele sabia muito bem, mas o que Jesus queria fazer com ele, assim, deixar marcado na mente dele, daquele intérprete da lei, é quem era o próximo dele. E Jesus faz essa pergunta, ele conta toda a parábola e no final ele encerra. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores. E aí vem a resposta. Replicou-lhe, replicare, epoer, falar, dizer, o intérprete da lei. Então ele respondeu: o que usou de misericórdia para com ele? Ele respondeu. Inclusive ele nem respondeu que era o samaritano. Então, provavelmente esse judeu aqui, intérprete da lei, ele tinha tanta assim intriga com o samaritano que nem responde. O samaritano. Não. O que usou de misericórdia? Ele usa aí a palavra eleos. Interessante que ele não usa a mesma palavra que Lucas usou para com o samaritano e o homem caído, que é sentir compaixão. Claro que eleos, também na língua grega, é parecido com a palavra compaixão, que a palavra compaixão é eu colocar o meu coração na miséria de alguém, eu sentir a dor do meu próximo. E misericórdia, aqui eleos também é eu ver a miséria do meu próximo e me compadecer dele. Então as palavras são parecidas. Misericórdia é eu colocar o meu coração, que é misericardia, no latim. A palavra misericórdia é do latim. Então é eu colocar no meu coração na miséria do meu próximo. Então é muito parecido com a outra palavra. Então ele falou, o que usou de misericórdia para com ele? E aí Jesus disse, então lhe disse Jesus, vai e procede de igual modo. Pronto. Ele não queria saber quem era o próximo. E ele acabou. O próprio intérprete da lei, diante da parábola, ele chegou à conclusão. Próximo deste homem é aquele que usou de misericórdia. E Jesus vai e procede tu de igual modo. Ou seja, vai lá e faz da mesma maneira e pronto, está resolvido, você vai herdar a vida eterna. Então esse é o intuito dessa parábola de Jesus. Não tem outra, melhor dizendo, interpretação. Qualquer outra interpretação desta parábola, nós estaremos saindo fora dos padrões da palavra de Deus. Toda parábola que Jesus ele contou, ela tinha um intuito, ela tinha um propósito. Toda a palavra de Jesus ela tinha um propósito. E o propósito desta parábola aqui é justamente isso: esclarecer para esse intérprete da lei quem era o próximo dele. Não tem outra explicação. Qualquer outra explicação que eu der aqui, eu estarei infringindo as regras de interpretação bíblica, de hermenêutica. Então, não posso trazer nenhuma outra interpretação.
libertação. Pois bem, chegamos ao final de mais um vídeo. No próximo estarei falando sobre Marta e Maria, quando Jesus está ali na casa dessas duas pessoas. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Que Deus em Cristo abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.